Estende a sua mão direita e diz assim: que a graça, o amor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Louvado e agradecido é o nome do Rei Jesus. Irmãos, e mais uma vez, no segundo dia dessa poderosa campanha, eu quero externar minha gratidão à pastora aqui do campo de Colmeia, pastora Lucinete, que me fez o convite de pregar esses 3 dias aqui na cidade de Colmeia. É uma honra muito grande para mim. Eu quero também trazer uma saudação do pastor a qual eu congrego, o pastor Valdemar do Santa Bárbara, e toda a equipe de obreiro lá de Palmas, Tocantins, dizendo à igreja pentecostal: Deus é amor de Colmeia, que estamos juntos na obra de Deus. Glória a Deus. Igreja, vamos louvar o hino e que a igreja medite na letra do hino. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Ali navegarei no oceano do Espírito, adorarei ao Deus do meu amor, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo, vem como em Pentecoste e enche-me. Conecta aí pra mim. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Começa dizendo: glória, 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 glória a Deus, aleluia. Senhor meu Deus, eterno Pai, Deus poderoso de Israel, Pai, nesse momento de oração, Pai, me apresento, ó Pai, diante a Tua presença, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu te apresento agora, meu Deus, ó Pai, toda a igreja, ó Pai, pentecostal, Deus amor, ó Pai de Colmeia, meu Deus, ó Pai, eu te apresento, Senhor, essa juventude, ó Pai, essa igreja, eu te apresento, Senhor, a pastor, ó Pai, desse local, Pai, no nome de Jesus, ó Pai de Nazaré. Pai, eu te peço que agora, Senhor Jesus, ó Pai, manifesta, ó Pai, o teu poder, manifesta, ó Pai, a tua graça, manifesta, Senhor, ó meu Deus querido, meu Deus amado, ó Pai, vai manifestando agora, Jesus, ó Pai, vai manifestando, ó Pai, o teu Espírito, ó Pai, no nosso meio, Pai, no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha revestir, ó Pai, a tua igreja, ó Pai, de poder, que tu venha revestir, ó Pai, a tua igreja, ó Pai, da tua autoridade.
Pai, no nome de Jesus, ó Pai de Nazaré, Pai, eu te peço que agora, Jesus, ó Pai, vai entrando, ó Pai, vai quebrando, Pai, os ferrolhos, vai quebrando as correntes, ó Pai, do inimigo, vai quebrando, ó Pai, toda obra, Pai, que Satanás, ó Pai, ele tem, ó Pai, investido, ó Pai, no salão de macumba, no salão, ó Pai, de bruxaria, para fechar, Senhor, as portas dessa congregação, meu Deus, ó Pai, aqui está a igreja, ó Pai, a igreja, ó Pai, pentecostal, Deus chamou, ó Pai, ela vai prevalecer, ela vai, ó Pai, prevalecer, porque a mão do Senhor é com essa igreja, porque a mão do Senhor é com essa casa de oração, porque a mão do Senhor é com esse povo, porque a mão do Senhor, ela não está encolhida, para que não possa salvar nesses ouvidos, agravado para que não possa ouvir. Pai, no nome de Jesus, Pai, vai derramando poder agora, Pai, vai derramando a virtude do teu Espírito agora, meu Deus, ó Pai, abre esse coração, abre-se a mente, ó Pai, para que ele venha, ó Pai, entender, ó Pai, compreender, ó Pai, a dimensão da tua palavra essa noite. Pai, usa minha boca, usa minha mente, ó Pai, usa, ó Pai, meu subconsciente para transmitir uma palavra para a tua igreja, em nome de Jesus. Igreja, sem perda de tempo, pega a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Glória a Deus. Livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Louvado e engrandecido é o nome do Rei Jesus. Livro de Ezequiel, capítulo de número 37. A visão de um vale de ossos seco. Livro de Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 1. Todos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Era muito numeroso na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Versículo de número 4. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhe: ossos seco, ouvi a palavra do Senhor. Versículo de número 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Versículo de número 6. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e vos estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Diz glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Pode sentar. Eu estava meditando nessa palavra, e o Senhor falava fortemente ao meu coração. Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 1. Eu quero dar um tema a essa mensagem. O tema hoje é reavivamento.
reavivamento espiritual. Fica atento na mensagem. A Bíblia diz que o Senhor, Ele levanta profeta dos quatro cantos da terra. E um desses profetas é o profeta Ezequiel. Esse profeta era um profeta que tinha visões do alto céus. A Bíblia vai dizer que chegou um tempo a qual o rei da Babilônia, ele vai invadir a terra de Israel. Ele vai pegar Ezequiel, ele vai pegar Daniel e vai pegar também o profeta Jeremias e levar para dentro da Babilônia. A Bíblia vai dizer, meus queridos e amados irmãos, que esses três homens de Deus estão na Babilônia, mas em lugares diferentes. A Bíblia vai dizer que Ezequiel está na beira do rio Ulai, do rio Querbar. A Bíblia vai dizer que Jeremias, ele está profetizando no palácio. E Daniel, ele está com Nabucodonosor, rei da Babilônia. Deus plantou três profetas no meio da Babilônia. Cada um usava um dom que Deus tinha dado para ele. A Bíblia vai dizer que o dom de Daniel era o dom de interpretação de sonho e de mistérios do alto céu. O dom de Ezequiel era o dom de visão. E o dom de Jeremias era um dom de profetizar em nome do Senhor Jesus. Aqui vejamos diante essa poderosa mensagem. O primeiro dom é o dom de interpretação de sonho que está com o jovem Daniel. O segundo dom está com Jeremias, jovem também, que é o dom de profetizar. O terceiro dom, o dom de visão, está com Ezequiel. Louvado e agradecido ao nome do Jesus. Três dons, três profetas implantados dentro da Babilônia para fazer a obra de Deus. Deus trabalha com ordem, Deus trabalha com decência. Cada um administrava o dom que tinha recebido de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus usava Daniel para interpretar o sonho que o rei tinha. E Deus usava Jeremias para pôr ordem no rei. E Deus usava Ezequiel para pôr ordem na casa do Senhor Jesus. Eu vou repetir de novo, amada igreja. Deus usava Daniel para interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Deus usava Jeremias para profetizar dentro do palácio. E Deus usava Ezequiel para entregar visões do alto céu ao povo de Israel. A Bíblia vai dizer que Ezequiel é um profeta preocupado com culto. Ezequiel é um profeta preocupado com ritmo de adoração. Ezequiel é o tipo de homem de Deus que vai profetizar para o povo de Israel, para eles buscar a face do Senhor dia após dia com sinceridade, para eles profetizar, para ele buscar a presença de Deus com excelência. Ezequiel, todas as visões que Ezequiel tinha era mostrando para o povo de Israel a forma que Deus queria que o seu povo o adorasse. Em Ezequiel capítulo 1, Ezequiel, ele vê 4 querubins, 4 anjos de guerra. A Bíblia vai dizer que os querubins que ele viu tinham 4 asas, 4 rostos. E debaixo das asas tinha as mãos. A Bíblia vai dizer que o primeiro rosto do querubim é o rosto de um homem. Mas pregador, o que significa o rosto de um homem? Significa semelhança de Deus. O segundo rosto era um rosto de leão.
Mas pregador, o que significa o rosto de leão? Significa Jesus, que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O terceiro rosto é o rosto de um boi. Pregador, o que significa o rosto de um boi? Simboliza a onipotência de Deus, o poder de Deus. O quarto rosto é o rosto de águia. Mas pregador, o que significa o rosto de águia? A águia é um animal que ela vê de longe, ela vê por cima. A visão de águia, ela é grande, ela vê coisas bem pequenas. A visão que Ezequiel estava tendo era esta: a semelhança do homem, o rosto do homem é a semelhança de Deus. O leão, que é Jesus, o Filho de Deus. O boi, que simboliza a onipotência de Deus. E a águia, que simboliza a onisciência de Deus. Pregador, o que é onisciência? A onisciência é Deus conhecer a minha intenção, a intenção do teu coração. Isso é onisciência. E o que ele viu mais? Ezequiel também viu as rodas. O que as rodas significam? As rodas que Ezequiel via, cheia de olhos, que movia junto com os 4 querubins, significa a onipresença de Deus. Deus está no Japão, Deus está nos Estados Unidos, Deus está aqui nessa igreja pentecostal. Deus é amor de colmeia. Deus é onipresente em todos os lugares. Esse é o significado da visão que Ezequiel teve no livro de Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel também viu no capítulo 1, mais adiante, ele viu o corpo de Deus. A Bíblia vai dizer que dos ombros para cima e dos ombros para baixo, o corpo de Deus, o aspecto da glória dele é como um fogo consumidor. Ezequiel, capítulo de número 1, ele teve essa visão. Isaías, capítulo de número 6, Isaías viu outro ser, que esse é um ser chamado serafim, é um ser de adoração. Observe bem, o querubim, ele está abaixo do trono de Deus. O serafim, ele está acima do trono de Deus. Mas ambos, serafins e querubins, são anjos que têm um corpo como brasa, ou seja, são seres abrasadores como chama. Mas pregador, o que significa isso? Significa que eles adoram ao Pai em espírito, em verdade. Porque assim como o corpo de Deus é um corpo de glória, como a chama de fogo, assim também um corpo do serafim é também um fogo consumidor. Assim também como o querubim, ele tem um corpo de fogo, assim também é o corpo de Deus. O que Ezequiel estava vendo é a mesma coisa que Isaías estava vendo. Eles viram o exército celestial de Deus. Um viu querubim, o outro viu serafim. Um viu anjo de guerra, o outro viu anjo de adoração. Ah, meus queridos e amados ouvintes da palavra do Senhor, mas tem um ser que ele é lindo lá no céu. E a Bíblia vai dizer que esse serafim, que é anjo de 6 asas,
Esses anjos são anjos de adoração. A Bíblia vai dizer que Lúcifer, o querubim ungido de Deus, antes de ele ser serpente, antes de ele ser Satanás, ele habitava no meio dos céus, ele passeava no paraíso de Deus. Ele olhou para cima do trono de Deus e ele ouviu os serafins que puxavam uma canção dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheio da sua glória. A Bíblia diz que Lúcifer agora está olhando para cima do trono de Deus. Ele está almejando um cargo. Que cargo é esse? Ele quer ser maior do que o serafim. Sabe por que os serafins são os únicos anjos que voam por cima da cabeça de Deus? Você vai entender o mistério agora. São porque com duas asas ele cobre os seus olhos, eles não veem a face de Deus. É por esse motivo que eles são anjos de adoração. É porque eles reconhecem que eles não são dignos de ver a face de Deus. É por isso que os seres serafins são anjos de adoração, porque eles não veem o rosto de Deus. A Bíblia vai dizer que duas asas dos serafins voam. Eles são seres que deslocam rapidamente no céu. Para que isso, amado irmão? É para adorar a Deus com excelência. Era para quando Deus disser ao serafim: vem, ele vem, vai, ele vai. Os serafins são seres tão adoradores que a Bíblia vai dizer que eles adoram o Pai de tal forma. O corpo deles é um corpo chamejante, é uma brasa viva. O serafim, essas duas asas, elas voam. Mas ele tem mais duas asas. E que asas são essas? São asas que cobrem os pés. Mas o que significa essa asa que cobre os pés? Significa que eles têm mais humildade do que todos os diversos anjos do céu. E quando Lúcifer está olhando para os serafins, querendo ser maior do que os serafins, Deus ele prova a intenção do coração de um querubim ungido. Alguns pregadores vão dizer que o pecado se originou no céu. Certamente, se a gente olhar por um lado da mensagem, foi ali o local, mas não exatamente. Pregador, tu quer dizer então que o pecado não se originou no céu? Não, foi no coração de Satanás. Foi no coração de um anjo caído. E o que foi que ele cometeu? Um pecado. Que pecado é? O orgulho. Se o anjo mais querido de Deus perdeu espaço no céu pelo pecado do orgulho, que dirá qualquer um de nós? É por isso que nos tempos de hoje Satanás luta contra a igreja do Senhor, porque ele um dia foi querubim ungido, agora ele é serpente. Um dia ele pisava na brasa, hoje ele está apagado. Um dia ele era um carvão que queimava, hoje ele não tem mais fogo. Um dia ele tinha a glória de Deus sobre o seu corpo, hoje ele não carrega mais a glória de Deus. Um dia ele era luz no céu, instrumento e orquestra celestial.
Um dia ele era maestro e puxava o louvor e a adoração no céu. Era uma adoração verdadeira que Lúcifer fazia. Mas ele perdeu o espaço no céu. Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías, 4 homens de Deus que escreveram os livros mais difíceis de se discernir. Qualquer pregador em cima da mensagem de Isaías, em cima da mensagem de Jeremias, ele se perde. São mensagens proféticas, são mensagens profundas, são mensagens que exigem corpo, alma e espírito conectado com Deus. A Bíblia vai dizer que agora a mão do Senhor, a mesma mão que estava em Ezequiel capítulo 1, ela está em Ezequiel capítulo de número 37. E Ezequiel vai dizer: a mão do Senhor era sobre a minha vida e era muito pesada. Ele estava sentindo um peso da mão de Deus. A mão de Deus estava sobre o ministério de Ezequiel. E em Ezequiel capítulo de número 37, Deus ele vai entregar uma revelação por parábola a Ezequiel. E que revelação que ele vai entregar a Ezequiel? Ele vai entregar a revelação da vida espiritual de todo o povo de Israel. Oh glória! A Bíblia vai dizer que a revelação é tão forte que o Espírito do Senhor transporta Ezequiel em um vale. Agora Ezequiel está no vale de ossos secos. Agora ele está vendo a vida espiritual de todo o povo de Israel. Deus está mostrando pecados ocultos. Deus está mostrando algo que ninguém mostrou ainda para Ezequiel. E ele faz uma pergunta a Ezequiel: Ezequiel, pode porventura reviver esses ossos? Pode porventura essa pessoa pregar novamente? Pode porventura essa pessoa louvar novamente com unção? Pode porventura essa pessoa adquirir novamente o dom de revelação? Pode porventura a nação de Israel usar o que eu entreguei? Porque Jesus já tinha liberado do alto céu: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Mas o povo de Israel caiu no pecado, está morto. Uma nação inteira, a nação de Israel, estava morta espiritualmente. Deus levanta, sabe por quê? Um profeta para mais de 600.000 pessoas. No tempo de Moisés, quando ele vai libertar o povo da terra do Egito, já tinha mais de 600.000 pessoas. Agora tu imagina na época de Ezequiel, são mais de 1 milhão de almas que estão mortas espiritualmente.
E Deus levanta um homem para trazer vida de novo. Aí ele responde para Deus assim: Senhor, eu tenho fé para operar o reavivamento espiritual. E tu sabes, Senhor, se tu quiser me usar em profecia, hoje tu vai trazer vida novamente. Tu sabes. Aí Deus fala para Ezequiel: agora eu estou te entregando uma profecia, não duas, uma profecia. Porque a profecia, ela tem que ser liberada do céu para a terra, para poder se cumprir. E Deus libera uma profecia na boca de Ezequiel. Ezequiel, come o livro que eu te dou e profetiza a nação de Israel que ainda nesse dia de hoje o Espírito do Senhor, ele vem dos quatro ventos e vai encher os ossos secos. Só que para os ossos ser cheio, tem que ter corpo, tem que ter a carne, tem que ter o tendão. Quando ele lança a profecia no mundo espiritual, ela se realiza na mesma da hora. Ezequiel agora está ouvindo o barulho de osso seco. Os ossos agora estão unidos. Porque quando o osso está unido, aí começa a ter a vida. Depois que os ossos se unem, cria-se tendão sobre os ossos. O que significa o tendão? Tendão são nervos que conecta a carne, que movimenta. São nervos de movimentação. O que significa isso nos dias de hoje? É grupos de evangelismo, movimentação espiritual. A Bíblia vai dizer que depois de tudo isso, aí dos quatro ventos da terra, significa das quatro direções dos continentes: África, América, Oceania, Antártica, vem o Espírito do Senhor. A Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor ele entra naqueles corpos, a Bíblia vai dizer que ele se coloca de pé. E o exército de Israel, agora aquelas pessoas que estavam mortas espiritual, elas começam a profetizar com autoridade. Elas começam a falar o nome de Deus com ousadia. E começa-se um grande reavivamento através do ministério de Ezequiel. O que Deus faz através da vida de um homem é muito mais do que uma nação pode esperar. Através de um homem, Adão, alma vivificante, entrou o pecado. Através de um homem, espírito vivificante, o segundo Adão, que é Jesus, saiu o pecado. Através de um homem, no Antigo Testamento, Noé, ele pregou 100 anos e o povo não ouviu. Através de um homem chamado Jesus, ele converteu quase toda a humanidade. E através do Cordeiro, ele comprou a nossa alma com preço de sangue. Mas através do leão da tribo de Judá,
Toda a terra um dia vai se curvar para adorar, porque é necessário que assim como os querubins adoram, assim como os serafins adoram, assim como os anjos do céu adoram, são a tropa celestial adora. Aqui nessa terra tem um exército brasileiro, aqui nessa terra tem um exército dos Estados Unidos, mas nós somos do esquadrão celestial, a tropa de Jesus Cristo de Nazaré, e ela vai vencer nos últimos dias. Igreja, eu sou apenas mais um soldado enviado ao campo de batalha. Já mataram Jeremias, já mataram todos os profetas, não acreditaram em Noé. E eu, em pleno 2024, muito tempo depois da morte do meu Senhor Jesus, dessa terra eu não espero coroa de ouro, dessa terra eu espero a mesma coroa de espinho que entregaram a Jesus. Eu vou vencer pelo sangue do Cordeiro. Avivamento espiritual. Só Deus pode trazer o que está morto para a vida. Profeta de Deus só profetiza o que Deus autoriza. Ezequiel só profetizou quando Deus autorizou. Primeiro, lá vai. O profeta, ele tem que ver a glória. E quando o profeta ele vê a glória, ele cai por terra. Mas quando o Espírito entra no profeta, ele se coloca de pé e ouve a mensagem de Deus. Nunca foi necessário nenhum tipo de curso de teologia, porque desde a igreja primitiva o Espírito entrava e Deus falava. Eu não tenho nenhum curso de teologia, eu posso não ter escatologia, mas o Espírito que ele entrou na vida de Ezequiel, ele entrou também na minha, quando eu me converti dos trápicos aos pés de Jesus. O mesmo Jesus que me tirou do crime organizado é o mesmo Jesus que me usa. No dia que ele quiser usar, ele usa, e no dia que ele não quiser mais, ele me leva. João capítulo 4, versículo de número 23 e 24. O Senhor procura os verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Em espírito conectado, em verdade obediência. Eu não estou entendendo. Em espírito é conectado com o Pai, em verdade é obediente ao Pai, porque Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, aniquilou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz do Calvário. Filipenses capítulo 2, versículo 16. É esse versículo. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Em Gênesis
Ele é o Criador. Em Êxodo, guia para o seu povo. Em Levítico, que expia o pecado. Em Número, o legislador. Em Deuteronômio, o que purifica. Em Josué, ele é general de guerra. Em Juiz, ele é libertador. Em Ruth, é o resgatador. Em 1 Samuel, ele é Deus de promessa. Em 2 Samuel, ele é Deus que prepara soldado. Em 1 Reis, ele é Rei dos Seis. Em 2 Reis, ele é Deus de milagre. Em 1 Crônicas, ele é aquele que registra. Em 2 Crônicas, ele é aquele que instrui o homem. Em Esdras, ele é restaurador. Em Neemias, ele é o arquiteto celestial. Em Esther, ele é um Deus que seleciona. Em Jó, ele é um Deus que prova que o ama. Em Salmo, ele é um Deus atento às orações. Em Provérbios, ele é professor. Em Eclesiastes, ele é conselheiro. Em Isaías, ele é o que dá visão ao homem. Em Jeremias, ele é um Deus que levanta. Em Ezequiel, ele entrega a profecia. Em Oséias, ele é a justiça. Em Jó é o avivamento. Em Naum é o peso. Em Sofonias, aquele que exerce o juízo. Em Zacarias, ele é Deus de mistério. Em Marcos, ele é Salvador. Em Lucas, o missionário. Em João, ele é o verbo, é a palavra de Deus. Em Apocalipse, ele é o leão da tribo de Judá, que estava morto e reviveu. Que estava morto e reviveu. Quando Deus me tirou do crime organizado, eu sempre pedia para Deus para mim não encontrar de frente com meu inimigo, nem dentro da casa do Senhor. Lá em Palmas, Deus me deu 2 amigos. O primeiro que Deus me deu era para ser meu rival no mundo do crime. Hoje ele é meu companheiro de oração. Rafael foi o homem que Deus selecionou para andar assim como Elias andou com Eliseu. Deus selecionou o inimigo meu nos tempos atrás e firmou ele na presença de Deus. O segundo amigo que eu tenho lá em Palmas é o William. Era um peixe que nadava comigo, e Deus resgatou do crime organizado. E hoje nós somos 3: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele está sobre nós. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. E são homens de Deus que quando tu chama para o evangelismo ele vai. São homens de Deus que quando tu chama vai amanhecer orando, ele amanhece. Sabe por quê? São homens de Deus que tem cicatrizes. São homens de Deus que tem marca. E que marca é? A marca de Jesus de Nazaré. Nasceu num berço cristão, mas nunca adorou o Pai como serafim. Nunca queimou no teu coração. A Bíblia vai dizer que onde Jesus pregava, o coração de Cleópatras queimava. Jesus, ele é o verbo que queimou no coração de Jeremias. Ele é o mesmo que queimou no coração de Cleópatra. O fogo de Deus ardia no coração dos ouvintes quando Jesus ministrava. E Deus me deu esses 2 amigos em Palmas. Igreja,
acha que eu ia sair de Palmas para entregar a chave de Corolla, de Civic, de Hyundai, se não for para entregar o que Deus me manda? De casa eu não saio. E porque muitas pessoas olham pra gente como se a gente fosse uma pessoa que não tivesse amor no coração. Sabe por quê? Enquanto o fôlego de vida eu tiver para pregar o evangelho de Jesus, aonde Jesus me levar em espírito, seja em profecia ou em palavra, eu não quero negar nenhum tiro que o Senhor colocar na minha boca. Lá em Palmas, quem me conhece já sabe, eu nunca tive nada a perder na vida que eu levava. E por que eu tenho a perder agora no evangelho? Ramanto de curva de mistério. Mas um dia eu vou ver o rosto de cada um de vocês na Nova Jerusalém. Um dia nós vamos adorar, sem importar a placa de igreja, sem importar a congregação. Sabe a igreja pentecostal, Deus amor de colmeia, sabe as assembleias de Deus, sabe todas as igrejas que andam na palavra de Deus, vão adorar no céu. Porque dividir as tribos de Israel? Porque tanta divisão no meio do povo de Deus? Sabe por que tinha avivamento nos tempos antigos? É porque o coração e a alma da igreja era uma só. Para finalizar a mensagem, Jesus, ele faz a oração sacerdotal, executando o poder de Deus sobre a vida dele. E nessa oração Jesus vai falar: Pai, glorifica o teu filho, porque eu glorifiquei a ti na terra dos viventes. E permita que os teus que tu me deste, e permita que as almas que tu me deste seja uma só, assim como eu estou conectado com o Pai e o Pai comigo. Assim seja a alma daqueles que o Senhor me entregar. Sai da terra, conecta com o céu, que o céu se abre. Amém. Irmãos, tudo com ordem e decência. 8h42 já. Só que antes de eu passar para a pastora Lucinete, para ela orar pelos dons de revelação, eu quero fazer um apelo aqui essa noite. Mais uma vez, humildemente, eu convido a tua alma, eu convido o teu corpo, eu convido a sua pessoa para ter o nome escrito no livro da vida. Você que ainda não confessou o Deus de Ezequiel, o Deus de Jeremias, o Deus de Isaías, que é o meu Deus, que é o teu Deus também. Está aqui a oportunidade para a primeira pessoa chegar diante desse altar. E quando tu estiver diante desse altar, o teu nome está escrito no céu. Eu não sou de insistir, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. O pregador prega, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo convence, mas quem se converte é a pessoa. Mas se não tem nenhuma alma para Jesus essa noite, mas se tem algum irmão de outro ministério
que hoje sentiu no seu coração de unir com a igreja pentecostal Deus Amor de Colmeia, também chega-se a essa frente do altar, que a pastora irá fazer uma oração de unificação. Mas se não tem almas, mas se não tem pessoas que querem unir com o ministério pentecostal da igreja Deus Amor, mas tenha palmas para o nosso Rei Jesus. Amém? Até que o Senhor me conduziu. Não sou muito de ministrar, não sou muito de pregar a palavra de Deus, sou muito de prolongar. O que Deus tem para falar, Ele fala. E hoje o Senhor me entregou essa mensagem quando eu estava lá no quarto. O Senhor mandava eu anotar: escreve, filho do homem, escreve, porque essa mensagem que eu tenho para a minha igreja essa noite. Escreve, filho do homem, escreve na tábua do teu coração. Medite no que eu vou te dizer, porque essa mensagem direcionada por mim, a igreja pentecostal Deus Amor de Colmeia, dia 15 de junho. Esta foi a mensagem direcionada por Deus ao teu coração. Amém? Receba a pastora Lucinete, receba o pastor Isaías com palmas para Jesus.